Assim é a vida em Atlântida, a cidade submersa mais misteriosa do mundo. Você sabia que a lendária cidade de Atlântida, a famosa civilização submersa que muitos acreditam ser apenas um mito, pode na verdade ter sido real? Imagine um local perdido nas profundezas do oceano, com ruínas monumentais e tecnologia avançada que, para os padrões da época, superavam qualquer civilização conhecida. E se, por trás dessa lenda, existirem provas de que Atlântida não era uma invenção de Platão, mas sim um poderoso império que desapareceu nas águas? Durante séculos, essa história foi considerada uma fantasia. Mas o que se esconde por trás de toda essa narrativa pode ser mais real do que você imagina. Ao longo da história, muitos tentaram encontrar vestígios dessa cidade submersa, mas o que sabemos sobre Atlântida até hoje é cercado de mistério e especulação. Algumas teorias indicam que as ruínas de Atlântida estão localizadas em diversos lugares do planeta, enquanto outros acreditam que ela realmente afundou no oceano, tragada por um cataclismo sem explicação. O mais fascinante disso tudo é que pesquisadores e arqueólogos têm descoberto elementos que podem lançar luz sobre esse grande enigma, trazendo à tona novas evidências e teorias que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a história antiga da humanidade. Você sabia que, embora Platão tenha sido o primeiro a escrever sobre Atlântida, fazendo-a ser conhecida como uma civilização avançada, outras culturas como os egípcios e os maias também falam de cidades submersas ou de cataclismos que destruíram grandes impérios? É interessante notar que essas histórias aparecem em várias partes do mundo, sugerindo que algo realmente pode ter ocorrido. Algo que foi enterrado pelo tempo e pelas águas. Através de diferentes estudos, investigações geológicas e sondagens no fundo do mar, a ideia de que Atlântida poderia ter sido uma realidade histórica começa a ganhar mais força. O oceano esconde muitos segredos e as tecnologias modernas de exploração submarina têm revelado ruínas e estruturas no fundo do mar que não podem ser ignoradas. Mas o que realmente sabemos sobre essas descobertas? Será que essas estruturas são meramente naturais ou serão as provas da antiga cidade submersa de Atlântida? Esse é o mistério que muitos tentam desvendar. De acordo com os textos de Platão, Atlântida teria sido uma grande civilização, próspera e poderosa, com tecnologia avançada e um poderio militar impressionante. Mas um cataclismo de proporções épicas teria destruído a cidade, afundando-a nas profundezas do oceano e, com ela, todas as suas riquezas e conhecimentos. Platão descreveu a cidade como localizada além das colunas de Hércules, o que hoje sabemos ser o Estreito de Gibraltar. Mas até hoje, ninguém conseguiu apontar com precisão o seu local exato. Diversas expedições e teorias apontam para locais como o Mar do Caribe, a Antártida e até áreas no Golfo do México, mas as evidências concretas continuam a faltar. Agora, uma nova onda de pesquisas científicas e explorações submarinas tem trazido à tona informações que podem finalmente ajudar a esclarecer os mistérios em torno de Atlântida. O que começou como um mito pode estar sendo lentamente desenterrado, mas será que estamos prontos para aceitar o que essas descobertas podem nos revelar sobre a humanidade e sua história perdida? Pode ser que a chave para entender a Atlântida não seja uma cidade única, mas sim uma rede de civilizações antigas que possuíam um conhecimento superior que, por razões desconhecidas, desapareceram de forma abrupta. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios de Atlântida, investigando as teorias mais plausíveis sobre a cidade submersa e o que as pesquisas modernas têm revelado. Será que realmente existem vestígios de uma civilização perdida sob as águas? Como essas descobertas podem reescrever nossa compreensão sobre os primeiros impérios da humanidade?
Vamos embarcar juntos nessa jornada de exploração e mistério, desafiando o que sabemos sobre o passado e nos preparando para novas descobertas que podem mudar tudo o que pensávamos saber sobre a Atlântida. Antes de começarmos nossa exploração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos sobre os maiores mistérios da história. O que estamos prestes a descobrir pode ser mais intrigante do que você imagina. Para entender a verdadeira história de Atlântida, é importante voltar no tempo, mais de 2000 anos, até o filósofo grego Platão. Foi ele quem nos legou as primeiras e mais detalhadas descrições da cidade submersa. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha impressionante localizada além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar, no oeste do mundo conhecido na época. Ele descreve a ilha como sendo maior que a Líbia e a Ásia juntas, e sua capital, que Platão chama de Atlantis, era uma metrópole deslumbrante, rica e poderosa, governada por uma sociedade avançada. O grande e imponente palácio da cidade era cercado por uma série de canais, todos conectados a uma vasta rede de rios e lagos, e no centro, um templo magnificente dedicado a Poseidon, deus dos mares, que, segundo Platão, fundou Atlântida. Ele também descreve que a ilha foi um império marítimo que dominou grandes partes do mundo antigo, incluindo o norte da África e a Europa. Porém, o que torna a história ainda mais fascinante é o final trágico de Atlântida. De acordo com Platão, a cidade subiu aos céus, se tornando demasiado poderosa e corrompida. Os Atlantes, como eram conhecidos os habitantes da cidade, começaram a se afastar dos valores que sustentaram sua prosperidade. Como punição, os deuses, em particular Zeus, decidiram afundar a cidade em uma catástrofe de proporções épicas. O cataclismo que se seguiu resultou no desaparecimento de Atlântida, que afundou para as profundezas do oceano. A partir dessas descrições, Platão nos deixa um legado misterioso, mas também desafiador. Embora Platão tenha descrito a cidade como uma civilização mítica, muitos acreditam que ele pode ter se baseado em eventos reais ou mitos antigos, talvez até mesmo em desastres naturais de grandes impérios que sucumbiram sob grandes cataclismos, como o caso de Pompeia ou a cidade de Helike, que desapareceu misteriosamente no mar no século IV. Sim, o que Platão não nos conta, mas deixa implícito, é que Atlântida, tal como descrita, pode ter sido uma mistura de realidade e fantasia, fazendo com que sua história seja até hoje uma das mais procuradas e debatidas. Embora Platão tenha sido o grande responsável por disseminar a história de Atlântida, muitas teorias e especulações surgiram ao longo dos séculos. Onde estaria a Atlântida? Será que ela realmente existiu ou foi apenas um mito criado para ensinar alguma lição moral ou filosófica? Existem diversas hipóteses e localizações possíveis para a Atlântida, sendo algumas mais plausíveis e outras mais fantasiosas. Uma das teorias mais aceitas sugere que a Atlântida pode ter sido uma das muitas civilizações antigas que foram destruídas por cataclismos naturais. O desaparecimento da cidade poderia ser uma representação de desastres naturais reais que ocorreram ao longo da história. Muitas civilizações antigas enfrentaram desastres como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. O caso de Helike, uma cidade grega que foi destruída por um tsunami no século IV a.C., é frequentemente citado como uma possível inspiração para a história de Atlântida. Será que Platão baseou sua descrição em eventos reais de cataclismos antigos, que ele transformou em uma história mitológica sobre uma grande cidade submersa? Outras teorias, no entanto, sugerem que Atlântida pode ser um conceito puramente simbólico, criado para ensinar sobre os perigos da corrupção e arrogância.
De acordo com essas ideias, Platão usou a história de Atlântida como uma advertência sobre como a ganância e a perda de valores podem destruir uma civilização. Nesse contexto, Atlântida seria um reflexo de um império que se perdeu devido à decadência moral de seus habitantes. Entre as localizações mais populares de Atlântida, a ilha de Santorini, no Mar Egeu, se destaca como uma das hipóteses mais plausíveis. A erupção vulcânica que devastou a ilha por volta de 1600 a.C. foi um dos maiores desastres naturais da história antiga, e muitos acreditam que a cidade de Atlantis poderia ter sido destruída por um evento semelhante. A civilização minoica, que habitava Santorini na época, era altamente avançada, com arquitetura, arte e comércio sofisticados, e sua súbita destruição teria inspirado a história de Atlântida. No entanto, as teorias mais extravagantes colocam Atlântida em locais remotos e misteriosos, como no Golfo do México, na Antártida ou até mesmo sob o Mar Cáspio. Cada uma dessas teorias traz seus próprios argumentos e evidências, mas ainda assim, nenhuma delas foi capaz de fornecer provas concretas que confirmem a existência real de Atlântida. Nos dias atuais, com a tecnologia moderna e os avanços nas explorações submarinas, muitos pesquisadores e cientistas continuam a buscar pistas sobre a existência de Atlântida. Em 2009, por exemplo, um grupo de cientistas realizou uma expedição ao fundo do Mar Mediterrâneo, perto de Cabo de Gata, no litoral da Espanha, e descobriu estruturas submersas que poderiam ser as ruínas de uma civilização antiga. Mas será que essas descobertas são realmente de Atlântida ou seriam apenas vestígios de uma outra civilização perdida? Outra teoria fascinante sugere que a Atlântida pode estar enterrada sob camadas de gelo na Antártida, uma hipótese que ganhou força devido às recentes explorações do continente gelado. Segundo os defensores dessa ideia, a Antártida, que hoje é um deserto gelado, já foi um lugar habitável em tempos antigos, antes de sofrer uma drástica mudança climática. Será que Atlântida foi, de fato, uma civilização que floresceu em um local tropical, mas foi coberta pelo gelo e esquecida pelo tempo? À medida que mergulhamos mais fundo no mistério de Atlântida, nos deparamos com uma série de perguntas não respondidas que, por séculos, mantiveram pesquisadores, historiadores e arqueólogos em busca de respostas. Mas o que realmente aconteceu com Atlântida? Será que a cidade existiu ou tudo não passou de uma fábula criada para ilustrar um ensinamento moral de Platão sobre os perigos do poder excessivo e da decadência moral? O principal conflito que se apresenta é o desaparecimento de Atlântida. A destruição de uma civilização tão grandiosa e avançada como a de Atlântida sempre despertou um misto de fascínio e medo, e a ideia de que ela pode ter sido destruída por forças naturais ainda provoca muita curiosidade. Se Atlântida realmente existiu, o que a levou à destruição? Seria a cidade um reflexo da arrogância humana, ou algo mais sombrio e misterioso se escondia em seu colapso? Por séculos, a história de Atlântida foi vista como uma lenda antiquada, uma história inventada por Platão para ilustrar seus próprios ensinamentos filosóficos. No entanto, à medida que as descobertas arqueológicas começaram a se intensificar e mais evidências geológicas surgiram, algumas teorias começaram a ganhar força. Hoje, o conflito central sobre Atlântida não é apenas se ela realmente existiu, mas o que realmente aconteceu com ela e por que a história de sua desaparição continua a ser uma das narrativas mais misteriosas e intrigantes da história humana. À medida que exploramos as teorias sobre o destino de Atlântida, o mistério se torna ainda mais profundo e intrigante. As evidências geológicas começam a sugerir que grandes cataclismos naturais, como terremotos, tsunamis e até erupções vulcânicas, poderiam ter sido a causa de sua destruição.
Mas por que uma cidade tão poderosa e avançada seria destruída de tal forma? Para muitos, essa é uma questão chave. Atlântida foi destruída por uma força natural avassaladora, ou as divindades da mitologia grega realmente estavam punindo a cidade por sua decadência moral? Entre as teorias geológicas, a mais aceita por muitos pesquisadores envolve uma grande erupção vulcânica. Em 1620 a.C., a ilha de Santorini, no mar Egeu, sofreu uma das erupções mais devastadoras da história antiga. Os tsunamis gerados pela erupção destruíram cidades próximas e os vestígios de um império próspero, como o de Atlantis, poderiam ter sido apagados em um único evento cataclísmico. Isso levanta uma questão ainda mais intrigante. Santorini poderia ter sido a Atlântida de Platão? Muitos acreditam que a cidade de Atlantis, descrita por Platão como uma civilização avançada e próspera, poderia estar em Santorini ou em uma área próxima. Essa teoria sobre Santorini faz sentido do ponto de vista geológico. O tsunami causado pela erupção vulcânica devastou toda a região e destruiu diversas cidades. Mas há algo mais nesse mistério. O que poderia ter levado Platão a usar Santorini como modelo para sua história de Atlântida? Será que ele se baseou em um evento real? Ou foi simplesmente uma invenção para transmitir uma lição filosófica sobre o poder e a moralidade das civilizações? Se Atlântida realmente existiu e foi destruída por uma catástrofe natural, a questão que se segue é: como a cidade submergiu nas profundezas do mar? Platão descreve a cidade como sendo tragada pelas águas. Mas o que exatamente isso significa? Foi um tsunami que afundou a cidade em um só movimento? Ou houve um afundamento gradual ao longo de anos, como ocorre com algumas regiões costeiras atingidas por terremotos? Outras teorias indicam que a cidade de Atlântida não estava no mar Egeu, mas sim em uma área perdida no oceano. Algumas investigações modernas apontam para o Triângulo das Bermudas, uma região conhecida por sua grande quantidade de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Essa teoria, embora altamente especulativa, afirma que a cidade de Atlântida poderia estar localizada na região do Mar do Caribe ou até mesmo sob o Mar das Caraíbas, onde as condições misteriosas e fenômenos incomuns ocorrem até hoje. Será que Atlântida foi engolida pelas águas misteriosas do mar? Ou será que as civilizações que a antecederam simplesmente desapareceram sem deixar rastro? Apesar de centenas de expedições feitas por arqueólogos e cientistas, a ausência de provas concretas sobre a localização de Atlântida continua a ser um grande obstáculo. A busca por evidências de sua existência tem sido marcada por encontros frustrados com ruínas submersas, mas sem nada que possa provar irrefutavelmente que essa cidade realmente existiu. Não podemos negar que há vestígios interessantes de ruínas submersas em várias partes do mundo. Mas como elas se relacionam com Atlântida? O mistério de Atlântida continua a ser um grande enigma. Mas o mais interessante é que, a cada nova descoberta arqueológica ou avaliação geológica, o mito de Atlântida se mantém vivo, como um teste de resistência do nosso desejo humano de descobrir o desconhecido. De fato, a falta de provas não diminui o fascínio, mas sim o aumenta, tornando a busca por Atlântida uma das mais emocionantes e longas aventuras da humanidade. À medida que aprofundamos nossa exploração sobre Atlântida, chegamos ao ponto culminante da história, onde uma série de descobertas e teorias intrigantes entram em cena, desafiando as noções antigas de mitos e levando-nos a questionar: Atlântida realmente existiu ou foi apenas uma invenção literária de Platão? O clímax da história de Atlântida não está apenas nas possibilidades de sua localização submersa, mas também no impacto cultural, histórico e geopolítico que sua lenda deixou para gerações seguintes.
Um dos aspectos mais fascinantes é o legado de Atlântida em outras culturas e civilizações antigas. Em muitas mitologias e textos históricos, civilizações perdidas e cataclismos naturais são temas recorrentes. Será que Atlântida foi a fonte de inspiração para várias outras histórias de desastres e sociedades perdidas? Por exemplo, o mito de Mu, uma terra perdida que teria afundado no Pacífico, compartilha muitos elementos com a história de Atlântida. Da mesma forma, civilizações como os maias e os egípcios também têm mitos e histórias sobre cataclismos naturais que destruíram seus impérios. A teoria da catástrofe global parece ser um tema comum, sugerindo que Atlântida pode ser apenas um capítulo de um conto maior sobre civilizações perdidas e o impacto de desastres naturais. A maior revelação sobre Atlântida, que pode alterar toda a nossa percepção sobre o passado, reside na descoberta recente de ruínas submersas em várias partes do mundo. Em locais como o Mar do Caribe, Mar Mediterrâneo e até mesmo perto das Ilhas Canárias, cientistas têm encontrado estruturas submersas que podem sim ser remanescentes de uma antiga civilização perdida. Uma das mais impressionantes descobertas ocorreu em 2001, quando uma equipe de pesquisadores explorou as profundezas do Mar Báltico e encontrou uma formação de pedras que se assemelham a um possível templo ou cidade submersa. Embora as explicações científicas sobre essas descobertas ainda sejam variadas, muitos acreditam que essas ruínas podem estar ligadas ao conceito de Atlântida. Além disso, a tecnologia moderna tem permitido a exploração de locais que antes eram inacessíveis, como cidades submersas perto da costa da China ou as ruínas subaquáticas perto de Cuba. Em 2001, uma equipe de pesquisadores descobriu estruturas em forma de pirâmide a mais de 2.000 metros de profundidade, em um local próximo à costa de Cuba, que ficaram conhecidos como o Cemitério Submarino de Atlântida. Embora ainda existam debates sobre a autenticidade dessas ruínas, não podemos ignorar que a tecnologia atual continua a revelar novos vestígios que podem lançar luz sobre a existência de civilizações antigas com tecnologia avançada que estavam localizadas em regiões onde antes ninguém poderia imaginar. À medida que os mistérios sobre Atlântida continuam a se desenrolar, surge uma reflexão mais profunda sobre a natureza das grandes civilizações. A história de Atlântida não é única. Durante o curso da história humana, várias outras civilizações avançadas desapareceram de maneiras misteriosas, como os maias, os astecas e até mesmo os egípcios. O mistério sobre o que realmente aconteceu com Atlântida pode ser uma metáfora para todas essas civilizações que um dia estavam no ápice de sua glória e, de repente, foram destruídas por cataclismos ou pela decadência interna. Uma das teorias mais poderosas sobre Atlântida sugere que o que realmente causou sua queda não foi uma grande inundação, mas uma decadência moral e a perda de valores. Platão descreve Atlântida como uma sociedade que se tornou arrogante e corrupta, e seus governantes começaram a abusar do poder, esquecendo os princípios que os haviam levado à prosperidade. Essa visão de Atlântida pode ser interpretada como uma advertência sobre os perigos do poder descontrolado e da decadência moral das sociedades humanas. Com o avanço da exploração geológica e subaquática, muitos cientistas começaram a considerar uma hipótese ainda mais radical: a possibilidade de Atlântida não ter sido destruída em um evento cataclísmico recente, mas sim que a cidade submersa esteja localizada em um lugar completamente inesperado, a Antártida. Durante a última era glacial, a Antártida estava coberta por uma vegetação tropical e podia ter sido habitável, mas a mudança climática global causou uma drástica transformação da região, tornando-a um deserto congelado.
Em 1959, a descoberta de estruturas misteriosas nas profundezas do gelo antártico levou muitos a especular que Atlântida poderia ter sido uma civilização localizada naquela região, muito antes de se tornar a Terra gélida que conhecemos hoje. Alguns arqueólogos acreditam que a Antártida foi uma terra habitada por povos antigos, que acabaram sucumbindo a um cataclismo natural ou à mudança climática global. Se Atlântida estivesse localizada ali, isso explicaria a sua destruição abrupta e submersão nas profundezas do mar, com os restos da cidade escondidos sob camadas de gelo e neve. A busca por Atlântida não é apenas uma jornada física, mas também uma jornada simbólica para entender a natureza das civilizações humanas e o nosso próprio lugar no mundo. O mistério em torno de Atlântida não é apenas sobre descobrir se uma cidade submersa realmente existiu, mas também sobre o que isso diz sobre as forças naturais e as falhas humanas que podem causar o colapso das civilizações. Seria a Atlântida apenas uma história de aviso para nós, como uma civilização moderna que, assim como os Atlantes, pode estar em risco de decadência devido ao uso indevido do poder e da riqueza? Enquanto exploramos o mistério e os mistérios que envolvem a lendária Atlântida, é impossível não refletir sobre as lições que a história da cidade submersa pode nos ensinar. Se Atlântida realmente existiu e foi destruída por um cataclismo natural, ou se sua queda foi causada pela decadência interna, o legado dessa história está muito além de uma simples cidade perdida. O conceito de Atlântida funciona como um espelho para as civilizações humanas em todos os momentos da história. A ascensão e queda dessa civilização, de acordo com Platão, refletem uma advertência atemporal para todas as sociedades que alcançam um grande poder, mas se esquecem dos valores fundamentais que sustentam sua prosperidade. Se considerarmos a Atlântida de Platão como uma metáfora para os impérios que desmoronaram sob o peso de sua própria arrogância, a história de sua destruição ressoa com as quedas de muitas grandes civilizações. A destruição de Atlântida pode ser vista como um lembrete sobre a importância de preservar a humildade e o equilíbrio em tempos de poder. As grandes civilizações que dominaram a história, como os romanos, os maias ou até mesmo o Império Britânico, todas enfrentaram momentos de decadência quando perderam de vista os princípios que inicialmente sustentaram seu sucesso. Atlântida pode ser a advertência para que os governantes e sociedades de hoje não cometam os mesmos erros, lembrando que todo império tem um preço a pagar pela arrogância e pelo desrespeito aos princípios que sustentam sua prosperidade. No entanto, também devemos questionar o que acontece quando o poder é abusado e quando as civilizações se tornam excessivamente materialistas, buscando apenas expandir seus territórios e dominar os outros. Seria a queda de Atlântida um reflexo da falha humana de manter o equilíbrio e a harmonia com os outros povos, com a natureza e consigo mesmos? Não podemos deixar de notar que a queda de Atlântida não foi apenas física, mas também moral, representando o colapso de uma sociedade que se distanciou de seus princípios espirituais e culturais fundamentais. A busca por Atlântida continua, mas o que mais fascinante é como o legado dessa cidade continua a inspirar a arte, literatura e cultura popular. De romances a filmes e documentários, a história de Atlântida serve como fonte de inspiração e misterioso fascínio. O legado de Atlântida não está apenas nas ruínas submersas ou nas possíveis descobertas arqueológicas, mas também na ideia de que, mesmo em sua destruição, a cidade continua viva na imaginação humana. E isso é algo que nós, como seres humanos, sempre buscamos. Um significado mais profundo para as histórias que nos fascinam e uma conexão com o passado que pode revelar lições para o futuro.
Em várias culturas ao redor do mundo, vemos histórias paralelas que ecoam a lenda de Atlântida. Em algumas, grandes civilizações e cidades são tragadas por desastres naturais. Em outras, cidades submersas e lugares secretos são passados de geração em geração, como mitos fundadores. A história de Atlântida transcende a ideia de uma cidade submersa, tornando-se um símbolo universal de sabedoria perdida e civilizações esquecidas, cujas lições ainda podem ser encontradas no que restou da sua memória. Embora ainda não tenhamos encontrado Atlântida no fundo do oceano, isso não significa que a busca por respostas tenha terminado. Com o avanço das tecnologias submarinas, a exploração geológica e a pesquisa histórica continuam a lançar nova luz sobre o mistério dessa cidade perdida. O uso de sondagens subaquáticas, sonares de alta resolução e exploração com drones permite que cientistas e arqueólogos explorem áreas anteriormente inacessíveis e descubram vestígios que podem estar ligados à Atlântida ou a outras civilizações perdidas. Além disso, novos relatos de descobertas feitas em locais como o Mar do Caribe, Mar Mediterrâneo e até mesmo nas profundezas do Pacífico continuam a alimentar as teorias sobre a existência de Atlântida. Talvez, em algum ponto no futuro, a cidade submersa seja finalmente localizada e as ruínas de Atlântida sejam desenterradas do fundo do mar, revelando ao mundo uma história que permaneceu oculta por milênios. Quem sabe se as teorias de Atlântida não continuarão a se expandir com as novas descobertas científicas, desafiando ainda mais a nossa compreensão sobre o passado e as civilizações perdidas. Mas no final, será que Atlântida realmente importa? Ou a verdadeira lição da sua história não está na cidade submersa, mas nas cicatrizes deixadas pela civilização humana ao longo dos séculos? Atlântida nos ensina algo mais importante do que a localização de uma cidade perdida. Ela nos ensina sobre os limites do poder humano, sobre as lições que foram perdidas ao longo do tempo e sobre como a história pode ser moldada por mitos, mas também por realidades profundas e complexas. Será que a Atlântida serve apenas como um símbolo do que acontece quando a arrogância humana toma o controle de uma civilização? Ou ela está nos dizendo algo sobre a nossa capacidade de superar desafios e aprender com o passado? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: a busca por Atlântida continuará a ser uma jornada fascinante para aqueles que buscam descobrir os segredos do passado e aprender com as civilizações que nos precederam. Atlântida não é apenas uma cidade submersa, é um reflexo da nossa própria jornada, uma busca por conhecimento perdido que talvez ainda esteja à nossa espera para ser encontrado. A história de Atlântida está longe de ser apenas a lenda de uma cidade submersa. Ela é, na verdade, um espelho que reflete os maiores medos e desejos da humanidade, uma narrativa que transcende o tempo e os continentes. Atlântida, com toda a sua grandiosidade, serve como um lembrete constante de que tudo o que é grandioso pode ser perdido. Suas ruínas submersas são um símbolo de como até as civilizações mais poderosas podem ser consumidas pelo próprio ego, pela falta de equilíbrio e pelo abuso de poder. Se Platão realmente descreveu Atlântida como um aviso para o mundo, o que isso nos diz sobre as sociedades de hoje? Em tempos de grandeza e prosperidade, onde o mundo está interconectado e as tecnologias avançam a passos largos, será que estamos, de alguma forma, repetindo os mesmos erros que levaram a Atlântida à destruição? Essa reflexão nos leva a questionar: como lidamos com o poder, com o conhecimento e com os recursos naturais? Será que estamos equilibrando a busca pelo progresso com o cuidado pelo bem-estar coletivo e a preservação das nossas raízes culturais e espirituais? Essas são as perguntas que Atlântida nos desafia a responder.
Mesmo sem provas definitivas sobre sua existência, Atlântida permanece um dos maiores mistérios da humanidade. A busca por essa cidade não é apenas uma busca física, mas uma jornada emocional e espiritual para entender nosso próprio papel na história. A cidade submersa continua a nos fascinar, porque, ao contrário de muitas lendas, ela nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a refletir sobre nossos próprios impérios, aqueles que construímos com nossos valores, nossas culturas e nossas ações. Além disso, Atlântida é o símbolo de tudo o que não sabemos sobre o passado. Ela nos conecta com uma sensação de descoberta e exploração que nos impulsiona a buscar respostas e a compreender as complexidades da história humana. Onde está a Atlântida? Pode ser que nunca saibamos com certeza, mas essa incerteza é o que mantém a lenda viva e nos mantém em busca de algo maior do que nós mesmos. Por mais que tentemos, o fato de que Atlântida é um mistério sem solução talvez seja o maior tesouro que ela ainda nos oferece. A exploração das ruínas submersas ao redor do mundo, as investigações científicas e os relatos históricos continuam a alimentar nossa curiosidade sobre o passado. A tecnologia moderna tem avançado a passos largos e cada novo equipamento de exploração submarina, cada nova descoberta arqueológica feita nas profundezas do oceano ou em locais inexplorados só aumenta o mistério. Será que finalmente encontraremos Atlântida? Ou será que o verdadeiro tesouro está no próprio processo de busca, onde cada nova pista e cada novo fragmento de evidência traz à tona mais perguntas do que respostas? Atlântida, mais do que uma cidade perdida, é uma metáfora para a busca humana por significado e verdade. Ao tentarmos compreender o que aconteceu com essa grande civilização, estamos também tentando entender o que aconteceu com nós mesmos. Em cada história de desaparecimento, seja uma cidade submersa ou uma civilização antiga, há sempre algo que perdemos ao longo do caminho. Valores, sabedoria, conexões, e a busca por Atlântida é uma forma de recuperar essa parte esquecida de nossa própria jornada. À medida que continuamos a explorar as profundezas do oceano e os mistérios do passado, não podemos deixar de nos perguntar: o que o futuro reserva para a Atlântida? Seria possível que um dia um grupo de cientistas ou exploradores finalmente desça até as profundezas para descobrir a cidade perdida? Será que a tecnologia moderna finalmente nos permitirá desvendar o enigma que Platão nos deixou? Ou talvez o fascínio por Atlântida seja algo eterno, uma história que nunca terá um fim definitivo, mas continuará a se transformar ao longo do tempo, à medida que novas gerações tentam descobrir o que aconteceu com aquela cidade lendária. Enquanto isso, o mistério permanece e a lenda de Atlântida continua a viver. Ela é um símbolo do que a humanidade ainda não sabe, um desafio constante para aqueles que se aventuram a olhar para o passado e tentar entender os erros, acertos e legados das civilizações que nos precederam. Atlântida é uma história que nos convida a refletir sobre o futuro da humanidade e a importância de não perdermos de vista os valores que nos tornam uma sociedade próspera e sustentável. E você, o que acha? Atlântida é apenas uma lenda? Ou será que em algum lugar no fundo do oceano suas ruínas aguardam para ser descobertas? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais histórias e mistérios de civilizações perdidas. Se você gostou deste vídeo, não perca o próximo, onde exploraremos outro dos maiores enigmas da história. Até lá!